Este podcast é uma gentileza da construtora Vimarra, 43 99993 0033, Londrina, Paraná. Segunda-feira, 7 de novembro de 2022. Sejam muito bem-vindos. Mais uma semana começando aí na graça de Deus. E Ele está sim, aí com você, todos os dias da sua vida. Você sabe que em abril do ano que vem, vamos embarcar com um grupo de peregrinos para Israel, na Terra Santa. E o nosso grupo já está confirmadíssimo. E adivinha, quem é que falta? É isso mesmo, você. Então, temos algumas pouquíssimas vagas. Se você tem este desejo, entre em contato comigo pelo Instagram, padre.heriberto com H, ok? Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor nosso Deus, que confiastes ao ser humano a missão de guardar e cultivar a terra, e colocastes o sol a seu serviço, dai-nos a graça de, neste dia, trabalhar com ardor pelo bem dos nossos irmãos e irmãs, para o louvor de vossa glória. Amém. Lucas, capítulo 17, versículos de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje relata 3 palavras diferentes de Jesus. Uma sobre o escândalo que se deve evitar aos pequeninos, principalmente. Outra sobre a importância do perdão. E uma terceira sobre a fé em Deus. Uma pedra de moinho em volta do pescoço e lançada nas profundezas do mar. Por quê tanta severidade? Porque Jesus se identifica com os pequeninos de maneira tão radical, como está em Mateus capítulo 25. São os seus favoritos, os primeiros destinatários da Boa Nova. Quem toca neles, toca em Jesus. Ao longo dos séculos, muitas vezes, nós cristãos, pelo nosso modo de viver a fé, fomos a razão pela qual os pequenos se distanciaram da igreja e se encaminharam para outras religiões. Até que ponto somos de fato culpados? 7 vezes por dia. Não é pouco. Jesus pede mais. No Evangelho de Mateus, ele diz que devemos perdoar 70 vezes 7, capítulo 18 de Mateus. O perdão e a reconciliação são um dos temas especiais sobre os quais Jesus mais insiste. A graça de poder perdoar as pessoas e reconciliá-las entre si e com Deus foi concedida a Pedro, Mateus capítulo 16, aos apóstolos, João capítulo 20 e à própria comunidade, Mateus capítulo 18. A parábola da necessidade de perdoar o próximo não deixa dúvidas. Se não perdoarmos aos irmãos, com que cara vamos pedir perdão a Deus? E não há proporção entre o perdão que recebemos de Deus e o perdão que devemos oferecer ao próximo. Ele nos perdoa de uma dívida imensa. O perdão com que Deus nos perdoa gratuitamente é como 10.000 talentos comparados a 100 denários. 10.000 talentos equivale, sabe a quê? A 174 toneladas de ouro.
100 denários são menos que 30 gramas de ouro. E aí vem a terceira palavra: aumente a fé em nós. Neste contexto de Lucas, a pergunta dos apóstolos parece ser motivada pela ordem de Jesus de perdoar. Não é fácil perdoar. Só com muita fé em Deus é possível chegar ao ponto de ter um amor tão grande que nos permita perdoar até 70 vezes 7, ou 7 vezes em um dia, o irmão que peca contra nós. Humanamente falando, aos olhos do mundo, perdoar assim é loucura e escândalo, mas para nós, esta atitude é uma expressão da sabedoria divina que nos perdoa infinitamente mais. Paulo disse: anunciamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Até hoje, perdoar continua sendo escândalo e loucura para o mundo. Hoje a igreja celebra São Wilibrardo. Ele nasceu na Inglaterra em 658. A família deste jovem missionário ofereceu muitos santos para a vida da igreja na Inglaterra. Aos 5 anos, seu pai o entregou aos beneditinos do mosteiro de York, onde foi educado. Ainda jovem, demonstrou realmente vocação religiosa e aos 20 anos seguiu para a Irlanda, para aperfeiçoar seus conhecimentos teológicos. Pouco antes de completar 30 anos de idade, recebeu a ordenação sacerdotal. Em 690, Wilibrardo e 11 companheiros seguiram para a Irlanda, na região da Frígia, com a missão de evangelizar este povo bárbaro e muito hostil ao evangelho. O Papa Sérgio I o abençoou e animou, e o presenteou com relíquias de santos mártires para serem colocadas nas futuras igrejas. Ele foi um grande organizador, era um excelente líder e logo fez muitos progressos. 5 anos depois, ele entregou ao Papa um relatório dos resultados que conseguira. Em agradecimento, recebeu a sagração episcopal e um acréscimo latino ao seu nome, Clemente. Na sua diocese, ele construiu a Catedral do Santíssimo Redentor. Morreu no mosteiro no dia 7 de novembro de 739, aos 80 anos de idade, alquebrado pela gigantesca atividade apostólica que incluiu também a região da Turíngia e Dinamarca. É considerado patrono dos que sofrem com epilepsia e convulsões. Deus Pai de misericórdia, que no seu projeto de amor pela humanidade escolheste São Wilibrardo para proclamar as maravilhas da fé. Concedei-nos por sua intercessão conservar em nós o espírito missionário que nos leva à união com Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa semana, nos falamos amanhã.